Final do verão. O barco de pesquisa Tangaroa, da Nova Zelândia, parte em uma missão de milhões de dólares e de 50 dias. Destino: o Mar de Ross, na Antártica. Uma viagem de descobertas em potencial e de perigos reais. Só para chegar ao Mar de Ross, o navio e a tripulação têm de enfrentar o violento Oceano do Sul. E depois atravessar 460 quilômetros de gelo. É o Ano Polar Internacional. A cada 5 décadas, um ano é dedicado à ciência polar. Tangaroa partirá em uma frota internacional que fará um censo de alto a baixo da vida marinha antártica. O capitão é Andrew Leachman. Temos uma central telefônica que fica lá embaixo, porque essa travessia nunca foi feita. Os mapas dos satélites mostram as piores condições do gelo em anos. Até mesmo para o casco reforçado de 70 metros do Tangaroa, esta pode ser uma missão impossível. Apesar de ansioso para pôr as mãos nas criaturas estranhas encontradas no fundo do mar, o biólogo marinho Andrew Stewart sabe que não será fácil examinar aquele oceano. O oceano é um ambiente muito difícil de ser estudado, e aqui nos mares do sul tudo é muito mais difícil. É complicado até chegar ao tombadilho. Tudo exige muito mais esforço. A Nova Zelândia vem planejando essa expedição há anos e aconteça o que acontecer, os 44 cientistas e a tripulação sabem que não poderão mudar de ideia. Eles levam instrumentos apropriados para ajudá-los a verificar aqueles mares e encontrar a resposta para dúvidas cruciais. Existem ainda criaturas desconhecidas pela ciência? O aquecimento global estará causando mudanças marinhas? A pesca exagerada terá causado algum mal? A meta dos cientistas é descobrir. Logo que passar o enjoo. A médica de bordo, Jenny Visser, leva seu trabalho muito a sério. O Tangaroa irá além de um ponto onde poderia haver o resgate por helicóptero. Se acontecer algum problema a bordo, o auxílio virá em um barco lento. Ou nem virá. E a capacidade da doutora Jenny significa a diferença entre a vida e a morte. Como estamos indo? Bem, mas teremos um iceberg bem ali. É. Depois de 6 dias, eles veem o primeiro iceberg. Viu aqui? Estava na escala do radar. Isso é bom, isso é bom. Um pedaço de gelo flutuante saído de uma plataforma de gelo. Essa ameaça lendária dos mares polares revela somente 1/8 de seu corpo, enquanto desliza ameaçadora e silenciosamente pelas águas. Do outro lado dá pra ver um iceberg. Todos acham aquilo emocionante e assustador. Uma amostra do que encontrarão adiante. O Tangaroa é um barco de pesquisa marinha, não um quebra-gelo. E quando o gelo ficar mais espesso em torno do navio, a tripulação será testada ao extremo. É claro que existem icebergs por toda parte, é a zona deles. Estamos indo para o sul e não sei exatamente para onde terei que ir. Quero dar uma olhada. Só quero sentir o terreno e para qualquer lado que formos, teremos que atravessar o gelo do Mar de Ross. O capitão Leachman navega nessas águas, sabendo que outros tentaram e falharam. Estamos onde Scott e Shackleton passaram e é um grande desafio. É um desafio para qualquer capitão levar seu barco a essa região. Em 1914, o navio de Sir Ernest Shackleton, o Endurance, ficou preso em uma armadilha de gelo. Ele e sua equipe passaram um inverno terrível lutando contra os elementos até que o gelo finalmente quebrou e o navio afundou. É um conto épico da sobrevivência na Antártica. Mais recentemente, apesar da tecnologia moderna, um iceberg afundou um navio explorador nas águas antárticas. Leiam a história e saberão por que sou tão cuidadoso, porque conheço as regras. As regras são simples. Não se deve nunca subestimar o gelo. Mapas feitos por satélites e relatórios de outros navios guiarão o capitão pelas partes mais finas do gelo.
O cientista-chefe Stu Hanchett preocupa-se com a aproximação da barreira de gelo que pode mudar seus planos de pesquisa, mas confia no capitão. Estávamos bastante preocupados se poderíamos de fato penetrar no Mar de Ross e realizar alguns de nossos objetivos. Imaginamos que levaríamos uns 2 ou 3 dias para atravessar todo o gelo até chegar lá. O Tangaroa pode não ser um navio quebra-gelo, mas nunca se sabe. A proa afilada consegue quebrar o gelo. Olha ali. No gelo, as baleias mink encontram uma reserva de refeições abundantes de krill, camarões miúdos. Essas baleias podem chegar a quase 9 metros. Pequenas, na verdade, se comparadas às baleias azuis, que podem ter até 3 vezes esse tamanho. É necessária uma grande quantidade de krill para sustentar a enorme população de baleias, focas e pinguins. As focas que se alimentam de caranguejos têm seu lar no gelo flutuante e, surpreendentemente, se alimentam de krill e não de caranguejos. A cada ano, engolem umas 20 vezes seu peso em krill, filtrando-os através de seus dentes, semelhantes a um coador. E esses populares imperadores da Antártica também usam o gelo compacto nos invernos escuros e brutais, quando enfrentam temperaturas de 40 graus abaixo de zero para botar ovos e criar seus filhos. Mas será que o aquecimento global significa uma mudança na paisagem para essas criaturas? O trabalho desses cientistas pode ajudar-nos a compreender. A segurança nessas águas cheias de gelo significa vigilância constante. Todas as noites, 3 horas de escuridão trazem novos perigos. E este é apenas o gelo do verão. No inverno, o Tangaroa não resistiria. Muito bem, como estamos? Vamos ver. Finalmente, o navio entra no Mar de Ross. Até agora, o Tangaroa passou 10 dias no mar, sendo que quase 4 deles preso no gelo. Os ventos e as correntes mantêm essa parte do Mar de Ross livre do gelo no verão, o que significa que o líder dessa viagem, John Mitchell, pode respirar um pouco melhor. Mas sua experiência diz que ele não pode descansar. O gelo estará sempre em nosso caminho, não importa o que fizermos. Mesmo nos melhores anos, ainda temos o gelo. Estará sempre onde queremos ir. Enquanto o mar permanece calmo e livre de gelo, a equipe se prepara para mergulhar em um mundo desconhecido. Eles conseguirão ver o que existe no fundo do mar devido a uma cortesia do Deep Towed Imaging System, sistema de imagem em profundidade que eles chamam de DTIS. Um sistema feito especialmente para essas explorações em águas profundas. Seu vídeo de alta definição em máquinas fotográficas serão os olhos da equipe naquele ambiente de alta pressão e pouca luz. Tudo certo, estamos prontos e na posição. Avisem quando estiverem prontos. A equipe não teve um treino naquelas condições extremas antes. Mas é tarde demais para se preocupar com isso agora. Como um explorador enviado a um mundo estranho, o sistema de imagens começa sua missão de busca de fatos e os cientistas prendem o fôlego. Podemos ir agora? Temos que ir. Finalmente, o fundo do mar. Andrew, pode esperar um pouco? Eu estou gravando. Para um biólogo marinho, isto é demais. É como o primeiro passo na Lua. Quando as imagens ao vivo do fundo do mar aparecem no vídeo, os cientistas registram tudo e ficam ansiosos para ver coisas nunca vistas.
Cada mergulho durará 1 hora, revelando as primeiras imagens surpreendentes da vida marinha polar naquela noite eterna. Depois de virem as criaturas no vídeo, querem colocar as mãos nelas. E para isso vão precisar de redes e não de câmeras. Como a pesca comercial é proibida nessa área, eles precisaram de uma permissão especial para varrer o fundo do mar com redes para recolher habitantes locais. Depois, lançaram as redes no meio da profundidade, recolhendo amostras daqueles peixes que nadam ali. E ainda buscarão o plâncton da superfície. E, finalmente, usando equipamento especial, buscarão amostras de micróbios e componentes químicos da água e da lama diretamente debaixo do navio. Como em qualquer pesca para fins comerciais, a varredura do fundo do mar causa uma controvérsia mundial devido ao dano causado ao local. Este cruzeiro científico teve os maiores cuidados. Tivemos que limitar nossas buscas em 15 ou 20 minutos. A porcentagem da área total do fundo do mar atingida é bem pequena. Está muito frio. A varredura dura apenas 10 minutos, antes que a tripulação seja obrigada a puxar a rede. É a deixa para o biólogo marinho americano Christopher Jones pegar seu equipamento. Vai ser emocionante. A animação faz com que os cientistas esqueçam os 10 graus abaixo de zero. E faz Andrew Stewart pensar que todos os natais vieram juntos. Será um pouco como se Papai Noel subisse aquela rampa. Não sabemos o que virá na sacola. Pode ser um par de meias ou uma bicicleta. Quem sabe? Interessante, temos todo tipo de coisas aqui. Papai Noel deve estar contente com Christopher Jones. Temos uma grande marlonga, uma linda marlonga do Antártico. É o que estávamos procurando. Temos uma bem aqui. O Disosticus mossoni é a marlonga do Antártico, um dos gigantes do ecossistema marinho. No cardápio, o nome dele é robalo chileno. Só pode ser pescado comercialmente seguindo o rígido protocolo antártico. O desafio de Christopher é manter o equilíbrio entre a pesca controlada e esse delicado ecossistema. Mais do que um jantar está em jogo. Este é provavelmente o peixe mais importante econômica e comercialmente que está sendo pescado nos mares do sul. Este é um lindo espécime da marlonga do Antártico. Este monstro diz que tudo vai bem lá embaixo. A câmera submarina confirma a expectativa da equipe sobre o que poderão colher. E a rede cumpre com essa promessa. As esponjas que estão entre os animais marinhos mais primitivos não têm sistema nervoso nem digestivo. Alimentam-se filtrando a água por seus poros. A pesca trouxe um espécime exótico que estava entrelaçado na sílica. É uma esponja hexactinelide, que também é conhecida como esponja de vidro. Cresce muito lentamente e também pode ser irritante se nos picar com suas espículas. E a sacola do Papai Noel trouxe um presente especial para o Andrew. Peixe branco, fantástico. Que maravilha. Os peixes brancos são pouco conhecidos e Andrew pode ter encontrado uma nova espécie. Vamos levar essas belezinhas para o laboratório. A pesca foi boa. Eles querem repetir essas buscas em 70 estações planejadas e se o gelo e a temperatura permitirem. Foi para isso que vim para a Antártica, para ver coisas desse tipo. É impossível descrever a emoção. Temos agora famílias inteiras de peixes que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo, exceto nos mares do sul, e são animais fascinantes. São os peixes do gelo. A temperatura acima de 5 graus centígrados é muito quente para eles. Na verdade, é letal. O censo da vida marinha da Antártica teve um início brilhante. Encontraram umas 115 espécies de peixe branco que iriam precisar do olho de um especialista como Andrew para serem identificadas. Temos que observar traços como as formas dos dentes, da mandíbula, das guelras, como também contar as vértebras e as barbatanas das costas e da cauda. Então Andrew faz uma descoberta surpreendente.
No momento, não faço a menor ideia de que espécie seja. As cores das barbatanas são diferentes de tudo que eu já vi. A maioria dos cientistas quer encontrar alguma coisa nova, mas poucos conseguem. Andrew pode ter descoberto uma espécie nova. Pode ter sido o primeiro ser humano a botar os olhos sobre aquela criatura que evoluíra em milhões de anos. Apesar de pequena, essa primeira pesca ofereceu alguma coisa para todos. Fiquei muito feliz com a primeira pesca. A rede ficou somente 10 minutos no fundo. O solo era tão áspero que tivemos que içá-la mais cedo. Mas foi muito bom para a primeira vez. Os cientistas só catalogaram 135 espécies de peixes do Mar de Ross, que é quase completamente inexplorado. Nessa expedição, a equipe pretende acrescentar um novo capítulo à história dos peixes da Antártica. No fundo do navio, a equipe analisa a grande quantidade de aparelhos para localizar novos tipos de pequenos peixes e camarões krill, que são parte da cadeia de alimentação. Parece que temos bastante coisa. Como os peixes grandes dependem dos pequenos, os cientistas desejam verificar suas quantidades. Isso significa outra expedição de pesca. Oi, Andrew, é o Richard. Estou aqui embaixo, no laboratório acústico. Estamos vendo um sinal em nosso receptor. Estamos interessados em uma pesca mais em cima. Para o cientista Richard O'Driscoll, aquilo representaria uma corrida contra os elementos. Teriam de lançar aquela rede enorme no centro da água antes que caísse uma tempestade. Diferentemente da pesca anterior, a rede será lançada entre a superfície e o fundo do mar, pegando os peixes que estiverem por lá. É neste nível que vamos lançar a rede, e todas essas marcas vermelhas avisam quando pegarmos o peixe. Tá tudo certo, Andrew? Sim. Ao mesmo tempo em que a rede envolve o peixe, o tempo fechado envolve o navio. Uma mudança súbita no tempo polar pode danificar o equipamento e pôr em perigo qualquer pessoa que esteja no tombatilho. Vamos puxá-la agora. Vamos lá, aí vem ela. O vento que traz a tempestade surge rápido. Antes que consigam puxar a rede para bordo, surge um vendaval com toda a sua fúria. Puxando a rede. A tripulação do Tangaroa conhece as consequências dessas condições extremas e está bem treinada nos procedimentos de segurança. Mas com a rampa da popa aberta, todos têm que se cuidar para evitar as ondas. O mar batendo na popa pode facilmente varrer algum membro da tripulação, levando-o para as águas revoltas e geladas, onde o choque térmico pode matar em 3 minutos. Mas eles não perdem a pescaria. A rede vem cheia de Pleuragrama antarcticum, um sinal de boas perspectivas. Esse é um dos peixes mais abundantes no Mar de Ross. Serve de alimento para muitas espécies, sendo muito importante para a cadeia alimentar. Entre aquela massa de Pleuragrama antarcticum, Andrew vê um predador letal que se alimenta enquanto está encurralado. Como é o nome dele mesmo? Dente de adaga. Por que tem esse nome? Enfia o dedo na boca dele. Tem a boca devastadora, com um conjunto de dentes que ele usa violentamente. Ele vem por baixo do outro peixe e morde. Então gira e quebra a espinha dorsal, paralisando o peixe. Vira-se e... A tempestade feroz causa uma parada no programa científico. O navio diminui sua marcha. A natureza dirige o espetáculo e a tripulação fecha as escotilhas. Isso não tem graça nenhuma. Apesar dos balanços do barco, a vida continua. Uma cozinha bem equipada atende as pessoas que conseguem manter a comida no estômago. Mesmo com a agitação do navio, a tripulação mantém o equilíbrio.
Apesar disso ser bem difícil com todo o balanço. A tempestade passa, mas custa 1 dia e meio de atraso para a tripulação. Será que podemos continuar agora? Isso é o que vamos ver. O trabalho da microbióloga Julie Hall inclui a verificação da saúde dos menores moradores do Mar do Sul. Este aparelho recolhe amostras da água. Pode abrir e fechar remotamente as vasilhas de amostras em várias profundidades, do fundo do mar até a superfície. Steve está pronto, podemos ir. Quando as amostras chegam à superfície, a equipe corre para recolhê-las sem derramar uma gota. Como podem ver, trata-se de uma operação difícil e perigosa e a tripulação do Tombadilho precisa trazer tudo a bordo com muito cuidado. As condições são complicadas e escorregadias. Vamos colocar as amostras no abrigo para que fiquem longe do vento e depois tiraremos das vasilhas. Entre suas muitas tarefas, ela quer descobrir se os gases do efeito estufa do oceano afetaram a vida do fundo do mar. Ela medirá os produtos químicos, a temperatura da água e as bactérias do mar. Recolhemos aquela água que será enviada para 10 direções diferentes para análise dos seus nutrientes, da clorofila, dos fitoplâncton. Buscamos também os vírus, os microzooplâncton, as vidas minúsculas. Trabalhar nesses mares tão longínquos muitas vezes traz um custo pessoal. Um membro da tripulação soube da morte de seu pai. E um cientista soube de um acidente sério com sua esposa. Agora, Julie sentirá o peso do isolamento. Após 2 semanas na missão, o capitão Lichtman recebeu um telefonema urgente por satélite da polícia da Nova Zelândia. De manhã cedo fui chamado ao telefone. O sargento de mata-mata disse, tenho más notícias. Existe uma doutora Julie Hall a bordo? Quando eu disse sim, ele falou, infelizmente o marido dela morreu em um acidente com ultraleve. Tive que chamar Julie e pedir que se sentasse. Era meu dever informá-la. Foi uma coisa muito difícil dizer. Eu sinto muito. Tenho uma notícia horrível. Seu marido morreu. O marido de Julie, o Dr. Trevor Atkins, também era cientista. Morreu durante uma competição de ultraleves. Ele participava do campeonato da Nova Zelândia e sofreu o acidente próximo ao campo de aviação e morreu instantaneamente com impacto com o solo. Expliquei que faria todo o possível para enviá-la para casa. Mas havia dificuldade, pois, claro, estávamos isolados naquele ponto e eu não podia garantir que pudesse levá-la. Era essa a minha situação lá no meio do mar de Ross. O Tangaroa já passara além do ponto de alcance de um helicóptero e estava muito longe para voltar. Se Julie ainda tivesse a esperança de voltar para casa, o capitão teria de encontrar um navio próximo para fazer a viagem. Eu tinha que pensar em minha situação, em como me sentia a respeito daquele fato. Como qualquer decisão atingiria as pessoas na Nova Zelândia e como também a minha decisão de voltar atingiria a ciência e as pessoas à minha volta. Com a piora do tempo e o navio mais próximo a uma distância de pelo menos 3 dias, Julie tinha de tomar uma decisão imediata. Ficar com a missão ou voltar para sua casa e sua família. Acabei tomando a decisão de ficar. Ela pensou que teria que voltar para uma casa vazia e por isso não queria voltar. Estava feliz naquele lugar.
As reações mais fortes quanto a não voltar para casa surgiram das pessoas ao meu redor. A situação do navio e o fato de eu estar cercada por colegas próximos me deram muito apoio. O naufrágio de um gigante de mais de 100 mil toneladas, que causou desespero em quase 5.000 pessoas. Nat Geo apresenta com exclusividade os depoimentos e as imagens de